direita e o Gabigol. O Pedro estava machucado, né? E o Gabigol foi o centroavante do time. Essa foi a escalação que ele teve naquele dia em que o Flamengo foi muito elogiado no primeiro tempo. E foi uma escalação muito surpreendente. Ele estava no banco, né? Estava no banco, mas ele não estava bem, né? Assim... Estava sendo guardado, Foi, né? O que rolou, meio que aquela inconsistência, porque a informação do departamento médico era uma, mas... Tanto que quando sai o Gabigol, entra o Mateusão. Entra o Mateusão. O Pedro diz depois do jogo que tinha condição de jogar. Bem, podia ter entrado. Mas a informação que vinha da comissão técnica, ele não estava 100%. Então não relaciona, né? Mas ok. Entrou o Mateusão... Vitor Pereira justificou porque era para dar mais profundidade ao Flamengo e foi uma vaia. Que não é nem a característica do Mateusão, mas... Foi uma vaia quando saiu o Gabigol. Enfim, é sempre muito difícil acertar e saber exatamente o que o Vitor Pereira pensa, porque ele não abre muito jogo mesmo, é da característica dele. Vamos debater na mesa tática as possibilidades, Losetti? Vamos lá. Vambora? Vamos lá. Você acha que a melhor possibilidade é o Everton Ribeiro? Everton Ribeiro. Assim, a que você considera a melhor possibilidade. Você? O Everton Ribeiro não tinha nem que ter saído do time. Aliás, se você pedir para eu mudar o Flamengo, eu vou mudar um bocado de coisa. Né? Começar pelos 3 zagueiros, pelos posicionamentos de lateral, pela falta de jogo por dentro do Flamengo, que era o grande mérito desse time. O Vitor Pereira mudou o Flamengo todo, esse monstrengo que a gente vai avaliar. Você é técnico do Flamengo por um dia, como é que você escala o Flamengo? Ideal. Bota na mesa, a gente vai conversando. Quer na mesa escalar isso aí? Não, isso é o Losetti que é bom nisso. Cara. Então tá bom, chega aqui, Losetti. Vai lá. Quem me dera, hein, Lino? Não. Vamos lá. Eu conto com a ajuda dos meus auxiliares, que muitas vezes sabem mais que o treinador. É o caso aqui. A gente fica de peru de mesa aqui. O Flamengo vai atacar pra onde aqui, Rizek? Pra onde você quiser, cara. Vai pra cá, vai. Já que... Vai atacar pra cá? Então vai. Tá, temos 11 aqui, Quem dá vai pra ser o botar o goleiro? O goleiro é o Santos. Vamos tomar por base, primeiro, o time que ele escalou no último jogo, que foi a vitória contra o Vasco, 3-1, que levou o Flamengo à decisão. Pra gente ter um ponto de partida que é muito mais real do que aquele contra o Fluminense. Eu só gostei porque foi um esquema, um jeito de jogar que no primeiro tempo foi muito superior ao Fluminense naquele dia. E era o adversário da final e acho que o desenho vai ser similar. Os 3 zagueiros, o Davi Luiz na esquerda, Rodrigo Caio por dentro e Fabrício Bruno na direita. Lembrando que esse foi o time contra o Vasco. O Everton Cebolinha foi o ala aqui pela direita, o Ayrton Lucas o ala pela esquerda, Gerson e Thiago Maia por dentro. E aí ele tinha, vamos começar a conversar aqui da frente, os 2 atacantes Pedro e Gabriel, e o Arrascaeta aqui por trás. Era um 3-4-1-2. Naquele jogo, especificamente, quando o Flamengo perdia a bola, o que acontecia? Os 2 alas vinham se alinhar aos 3 zagueiros, o Everton Cebolinha e o Ayrton Lucas, e esse movimento não é natural para o Cebolinha, porque ele está acostumado a jogar como ponta. Então ele vem marcar aqui na segunda linha. Jogando como ala, ele vem marcar na primeira, lá na esquerda. Como ala pela direita, não é um movimento natural e a gente percebeu algumas inconsistências. Se algum dia na vida dele ele tinha imaginado que ia jogar de ala direita. Jogou. Acho que sim, ele jogou em Portugal com técnicos que também alteraram um pouquinho a posição dele. Para não ficar um meio-campo muito vazio, só com 2 jogadores, Gerson e Thiago Maia, esses 2 em tese, ou 2 desses 3, precisam fazer uma volta. Então o que acontece? Normalmente, o Arrascaeta vem um pouco mais para a esquerda, o Gabigol vem um pouco mais por aqui, e aí você fecha um setor, ainda que não seja um acompanhamento de lateral o tempo todo, como a gente vê pontas mais tradicionais fazendo, mas a gente tem uma compactação um pouco maior. Como o Arrascaeta já não estava no auge físico dele, quem fez esse trabalho foi o Pedro. E o Arrascaeta ficou um pouco mais livre desse trabalho de marcação. Então você tinha os 5... Você acha que isso foi feito porque o Arrasca não está em boas condições físicas? Imagino que possa ter sido por isso. O Arrascaeta teve uma liberdade maior porque normalmente, e no esquema que se consagrou no Flamengo, sempre era ele o homem a voltar pelo lado esquerdo. Naquele Flamengo do 4-4-2, em que aqui a gente só tinha 4, o Everton fazia isso na direita, o Arrascaeta fazia isso na esquerda. Muito bem, sem o Arrascaeta, vamos chegar ao que interessa. O Pedro defendeu e o Lino também, o Everton Ribeiro aqui. O que pode acontecer com o Everton Ribeiro? Eu concordo com eles que é a melhor solução para você ter... Aqui no esquema é que a gente está imaginando o ideal para ter o Everton Ribeiro, né? Não acho nem que seja o ideal. Eu estou imaginando que o Vitor Pereira vai manter o seu desenho, o que ele entendeu ser o melhor para o Flamengo no momento e que deu certo contra o Vasco, levou o time à final. O Everton Ribeiro aqui, claro que ele tem condição, embora ele se sinta mais confortável quando ele parte ou da direita para dentro ou um pouquinho mais recuado. Aqui corre um risco dele receber algumas bolas de costas, que não é a característica dele. E na fase defensiva, ele vai ter que voltar pelo lado esquerdo e não pelo direito que ele está acostumado. O Gabigol vai fazer isso, o Everton vai fazer isso e o Pedro, como é tradicional, vai ficar um pouco mais à frente. Neste desenho, ainda insistindo nesse desenho,
A opção de você ter o Gerson aqui com o Vidal, ela existe. A questão é a mesma coisa, o Gerson teria que fazer essa volta, o Gabriel pelo outro lado e o Pedro ficaria. Agora, eu não vejo, por exemplo, o Marinho, para mim, não é uma hipótese real. É uma hipótese que existe, mas na cabeça do Vitor Pereira ela não existe. Cebolinha lá depende da recuperação do Varela. Se o Varela estiver bem, o Mateuzinho, infelizmente, teve uma fratura, não vai jogar aqui na ala. Se o Varela puder voltar, ele faz a ala direita, o Cebolinha pode ser escalado, mas aí muda consistentemente a característica desse jogador. Porque o Cebolinha, se ele for escalado, não será aqui, né? Vira 3-4-3, né? Aí vira então, é aí que eu ia chegar. O Gabriel vai jogar aqui, o Pedro vai vir para dentro e o Cebolinha vai estar aqui. O Flamengo pode ficar enfraquecido em relação ao meio-campo. Na fase defensiva pode até funcionar melhor, forte. Onde o Fluminense é forte. De meio-campo. Por isso também não acredito muito nessa hipótese. Quer dizer, colocar o Cebolinha seria esvaziar o meio-campo do Flamengo. Sim. E acredito que seja... Enfraquecido no meio com 5 marcadores por dentro? Como? Não, com o Cebolinha jogando por aqui, o desenho não vai mudar. Não, mas ele tem 3 zagueiros para empurrar e mais 2 volantes. Como é que fica fraco por dentro? Não. Os 2 alas vão voltar aqui, o Cebolinha vai voltar aqui. Mas quando você tiver a bola, você vai perder um jogador de construção. O Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Vidal, o Gerson... Mas ganha mais um à frente da linha da bola. Sim. Você fica forte pelos lados, mas no jogo por dentro, onde o Fluminense você perde a articulação. Você perde, sem dúvida. O Cebolinha aqui, ele vai ser uma opção de receber passe em profundidade. Ele não vai ser o jogador que vai participar o tempo todo da construção. A bola passa muito pelo pé do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Vidal. Não passa tanto assim pelo pé do Cebolinha. Ele é um jogador Everton Ribeiro não estaria no de time. atacar espaço. Aqui não teria o Everton Ribeiro. Aqui a gente teria o Varela, o Everton, Cebolinha, estamos o nós Pedro e o 4 Gabriel. de acordo, que entendemos nós 4, e aqui é muito fácil escalar time, né? Porque a gente não perde o jogo na mesa de botão, que o Everton Ribeiro é a melhor solução, no nosso entendimento. Sim. A gente está debatendo aqui, caso ele opte pelo Cebolinha com o Varela na direita, como ficaria o Flamengo. E tática à parte, vamos voltar lá? Vamos voltar lá. Tática à parte, se ele não utilizar o Everton Ribeiro como titular agora... Eu acho que passa uma mensagem assim muito forte sobre como ele enxerga o Everton Ribeiro para a temporada. Porque se ele não será titular, mesmo na ausência do Arrascaeta, se ele optar pelo Cebolinha e deixar o Everton Ribeiro no banco de novo, acho que passa um recado muito forte. E a gente está falando de um jogador que esse daí, sem dúvida, com total certeza, teria vaga como titular em qualquer outro time do Brasil. Nos 19 ou... Inclusive o Palmeiras. Qualquer outra dúvida, nos 19... Inclusive o Corinthians. Não, o Corinthians ele escolhe camisa. Não, tô brincando porque o corintiano sonha em ter ele de volta. O Everton Ribeiro? Sim. Não teve uma grande passagem por lá, né? Não, mas outro momento da carreira... Todo mundo sonha com o Everton Ribeiro, sim, não claro. com o que ele fez no Corinthians, né? Claro. Não, ele seria titular absoluto nos 19 outros times. Acho que o único time do Brasil no qual o Everton Ribeiro hoje não é titular é o Flamengo do Vitor Pereira. A gente chegou num ponto... O único. Nos outros 19 times da Série A, ele escolhe camisa. E é uma questão que, obviamente, não ter o Arrascaeta é terrível para qualquer treinador pela qualidade, pelo cracaço que é. Agora, imagina, você não ter o Arrascaeta, mas poder contar que a gente está falando do Everton Ribeiro, substituto do Arrascaeta. Então, cara, você tem um jogador do nível ali da mesma prateleira. Onde durante anos, a gente disse o seguinte, né? O Everton Ribeiro e o Arrascaeta não têm reservas. Não tem mesmo, não tem jogadores com as características deles. Agora você tem a chance de um ser o reserva do outro e por isso a gente imagina que o Everton Ribeiro vai ser a solução encontrada, porque ele não tem reserva, ele virou reserva, momentaneamente talvez. Eu acho que o Vitor Pereira vai variar essa forma de jogar ao longo da temporada. Quando ele sentir firmeza, confiança para fazer isso, ele vai voltar à linha de 4 em alguns momentos. Mas acho que agora ele está escorado nisso que deu segurança às ideias dele. Não são as minhas preferidas, não é como eu gostaria de ver o Flamengo jogar, mas eu não sou treinador, então estou pensando como o Vitor. Eu acho que agora ele vai manter o desenho. Assim, a minha discordância do esquema do Flamengo é que me parece que o Vitor Pereira enxerga a formação com 3 zagueiros como a única forma de fazer esse time ser mais sólido defensivamente. E eu não acho que é necessariamente dessa forma. Acho que você pode ter um time muito sólido defensivamente, tendo um esquema com 2 zagueiros jogando num 4-4-2. Ele não está sendo sólido defensivamente, nem com os 3 zagueiros. Sim, até porque no jogo contra o Vasco, embora tenha conseguido a classificação, mas o Vasco perdeu um caminhão de gol também. Sim, a falta de solidez é o retrato do trabalho do Vitor Pereira. Ele está em busca disso, mas não encontrou isso no Flamengo. O meu Flamengo ideal, você perguntou,
Primeiro, não tem 3 zagueiros, tem o Thiago Maia adiantando e olhe lá. O goleiro é o Santos. Vamos escale, por favor, Carlos Eduardo. O meu goleiro é o Santos. Ideal. A lateral direita do Flamengo é um problema, mas o Varela é o que temos para o momento, né? E aí a dupla de zaga, se escolhe, o que não falta no Flamengo é zagueiro. Não, quero que você escolha. Ah, cara... Ué, é o seu Flamengo. Eu gosto do Davi Luiz quando ele está em boa forma, depende de como você... Eu gosto do Pablo quando ele está em boa forma também. Posso levantar a questão aqui? Qual seria, para o jogo, para a final, qual seria o trio de zaga de vocês, que vocês entrariam em campo? O Lino, eu estou esperando o Lino escalar o dele, né? Tá me enrolando aqui. Eu quero escalar do meio campo para frente. É. Ah, o seu time não tem defesa, então? Não, eu quero avaliar a sua defesa. Escala. Eu quero o Gerson de volante. Eu não gosto do Thiago Maia. Acho um jogador... Eu acho que o Flamengo podia ser muito mais alegre do que é hoje. Gosto do Gerson de primeiro para começar. Principalmente se você tivesse 3 zagueiros. Mas Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol. Você pode abrir Gabigol, você tem Cebolinha, você pode usar um zagueiro, você pode variar, você pode brincar dentro disso. Mas se tirar Everton Ribeiro do time... Você ter o Gerson numa posição tão adiantada como ele joga às vezes. Você ter o Gerson com espaço de campo tão grande. Eu gosto de Gerson em primeira bola, gosto de Gerson protegendo, gosto de Gerson no jogo curto por dentro, perto de Arrascaeta, perto de Everton Ribeiro, com Pedro e Gabigol por dentro. Acho que o jogo por dentro do Flamengo é o que sempre fez a diferença. E é o que está sendo modificado agora com esse arco de 5 jogadores com 2 volantes. O time do Flamengo deu 2 passos atrás. O time do Flamengo se reposiciona hoje a partir de um arco à frente da grande área. É um absurdo, ele mudou demais o Flamengo. Tá aí, galera, Flamengo que tem esse problemão aí, esse grande desfalque para a final contra o Fluminense. E, aliás, para as 2 finais e até mesmo para a estreia na Libertadores. O Arrascaeta aí faz muita falta desse time do Flamengo. Um baita de um problema aí para o Vitor Pereira. É a dúvida, será quem é que ele vai colocar ali para substituir o Arrasca? Na minha opinião, eu colocaria o Everton Ribeiro. O Everton que ultimamente aí tá perdendo espaço com o Vitor Pereira. Mas para mim o Everton seria aí o ideal para fazer ali a função do Arrascaeta. Tem problemas também ali na lateral. A gente não sabe se o Varela vai voltar. No último jogo aí contra o Vasco, quem fez a ala ali foi o Everton Cebolinha, jogando ali numa função totalmente fora ali da sua função. E o Vitor Pereira tentando aí achar dar um jeito aí desse time do Flamengo, que mudou bastante aí após a chegada do Vitor Pereira. A forma tática aí, o esquema, ele gosta de utilizar aí esses 3 zagueiros. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse jogo contra o Fluminense. O Vitor Pereira está contestado aí pela torcida, principalmente aí pelas atuações do time. O resultado às vezes vem, mais o desempenho do time deixando a desejar. E agora ganhou esse problemão aí para essa final contra o Fluminense. Arrascaeta, desfalque aí, não vai jogar as 2 finais e também vai ficar de fora aí da estreia da Libertadores. A boa notícia é o Bruno Henrique, que pode estar muito próximo aí de um retorno. Ele que ficou um bom tempo fora aí tratando de lesão, mas está muito próximo aí de retornar ao Flamengo. Essa é uma boa notícia. O Bruno Henrique, um baita de um jogador, e eu confesso que estou aí ansioso para ver o Bruno Henrique de volta aí nesse time do Flamengo. Mas vamos aguardar esse jogo e torcer para que o Flamengo faça uma boa partida contra o Fluminense. Tem esse problema aí, o desfalque do Arrascaeta, mas o Flamengo tem grandes jogadores ali, tem um elenco recheado de grandes jogadores, e fica aí a expectativa para ver como é que o Vitor Pereira vai armar esse time aí contra o Fluminense. Galera, eu vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo.